Obrigada, boa noite a todos. Agradeço a honra de ter todos aqui, está lotado esse daqui, imagino que seja porque teremos depois uma palestra e uma reunião também, mas agradeço a todos pela presença, minha gratidão mesmo. Bom, o Renzo vai separar ali uma folha para vocês, ele vai entregar uma folha de papel, uma caneta, junto com a entrevista, né, sobre a avaliação. E eu quero dizer a vocês que, nesse papel, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: isso faz parte do exercício, faz parte do que nós apresentaremos aqui a respeito de gratidão, e eu gostaria que vocês colocassem, até o final da nossa palestra, que deve durar aproximadamente aí 57 minutos, 10 coisas pelas quais vocês podem ser gratos no dia de hoje. Apenas 10 coisas, gente, não precisa eu escrever mais. Eu sei que tem gente aqui que vai agradecer por umas 50 coisas, pelo menos, que podem ter acontecido no dia de hoje. Mas eu preciso somente 10. E gostaria que, no final, vocês deixassem, por favor, o meu cartão está aqui, mas eu vou deixar o meu telefone para quem quiser passar o WhatsApp e dizer o que pensou e o que achou desse exercício, ok? Mas eu gostaria que vocês entregassem para que eu pudesse ler algum, a quem autorizasse, obviamente, a ler pelo menos uma das coisas que vocês podem ser gratas no dia de hoje, ok? Agradeço a todos. Vou começar. Bom, ética, gratidão e perdão como fonte de riqueza. E eu imagino que vocês devem estar se perguntando, o que é que tem a ver riqueza com ética, gratidão e perdão? Como é que conseguimos ser ricos? Como é que conseguimos fazer riqueza, fazer fortuna, sendo éticos, gratos e perdoar? Bom, é o seguinte. Primeiro, eu vou contar para vocês como eu comecei. No ano de 2006... eu tive o meu primeiro contato com corretores e posso lhe dizer, infelizmente, que o meu contato com os corretores de imóveis naquela época, porque eu coloquei uma casa à venda, não foi dos melhores. Foi assim, eu tive uma impressão muito ruim, infelizmente, e com isso as coisas aconteceram de uma maneira diferente, e o universo foi mudando algumas coisas, e graças a essa experiência ruim é que eu estou aqui hoje dando palestra para vocês a respeito de ética. Bom, eu sou coach, como disseram, né? Como já foi dito no meu currículo. Eu trabalho no município de Bauru, interior de São Paulo, e faço processos de coaching com adolescentes em escolas públicas, trabalho com advogados, trabalho com médicos, mas no sentido de humanização. A clínica onde eu trabalha com humanização, e a questão da humanização é justamente sobre ética e sobre atendimento, sobre relacionamento humano. Eu quero passar para vocês o seguinte: eu quero fazer uma pergunta, e eu imagino que todos aqui ficam pensando, né? O que será ética, né? Ética, normalmente as pessoas associam a palavra ética a bronca ou alguma coisa muito severa ou muito austera dentro do conceito que nós estamos trabalhando aqui, ou do que geralmente as pessoas passam. E então, eu digo o seguinte: qual é o compromisso de um corretor de imóveis com a ética profissional? Todos os corretores, eu vou dizer que 100% dos corretores querem ser bons vendedores, querem assinar bons contratos, querem fazer boas vendas, não é isso? Porém, nessa ansiedade de fazer a venda, porque nós sabemos que muitos só têm isso como referência, como renda, inclusive, o que acontece? Na ansiedade de vender, às vezes o corretor se atropela e acaba confundindo a persuasão com mentira e omissão. Isso acontece bastante, infelizmente acontece isso no nosso meio. Eu sou corretora de imóveis e posso dizer que passei por isso na primeira experiência que eu tive. E aí eu digo que essas coisas acontecem por quê? Porque nós não temos o parâmetro e a confiança necessária para poder aplicar os nossos argumentos. Quando nós não temos argumentos bons o suficientes para falar com o nosso cliente, acaba-se passando e falando coisas e exagerando muitas vezes em muitas coisas, certo? Então, o que nós esperamos, o que os corretores esperam? Excelentes resultados, mas às vezes se esquecem dos valores e dessa tênue linha que está entre valor, ética
e verdade. E o que é ética? O que entendemos como ética? No dicionário, a ética deriva do grego ethos, que significa caráter ou modo de ser de uma pessoa. Mas no nosso contexto aqui, o que nós faremos? Nós falaremos de ética de uma outra maneira, numa abordagem mais humana, que é a minha área. No contexto da ética que nós estamos falando aqui, estão as noções de felicidade. São outros valores, percebam que são outros valores, mas são valores de felicidade, de caráter também e de virtudes. As decisões de qual o propósito dará sentido à nossa vida. Baseado na ética, qual é o propósito que nós temos para a nossa vida? Que tipo de pessoas somos e queremos ser? E de que forma confrontamos e confrontaremos as situações de medo, escassez, que é justamente a falta de dinheiro, que é onde faz com que a gente se torne mais ansioso, de solidão, arrependimento, mágoas, ressentimentos e perdão. Eu quero falar para vocês que a conclusão disso tudo que nós estamos falando aqui é que nós devemos ser éticos, que é nada mais do que agir direito, proceder bem sem prejudicar os outros, respeitar o limite do direito alheio. Por quê? Porque o nosso direito vai até onde é a linha do outro, inicia a linha do outro. Falando de perdão, eu digo para vocês que quando perdoamos, quando nós somos éticos, quando nós trabalhamos a ética dentro da nossa responsabilidade, da nossa vivência, do nosso meio em que vivemos, o que é que nós precisamos fazer? Vamos respeitar. Eu disse para vocês no início, eu comecei dizendo que eu tive contato a primeira vez com um corretor quando eu fui vender um imóvel. E aí, nessa época, quando eu tive essa decepção, conversando com uma pessoa, essa pessoa virou para mim e falou assim: por que você tem jeito para trabalhar com isso? Por que você não vira uma corretora de imóvel? E eu não tive dúvidas em dizer para ela não, porque eu tinha tido uma péssima experiência. E baseado nessa experiência que eu tive, que não foi muito boa, é óbvio que eu diria não, certo? Porém, essa pessoa não aceitou o meu não e me lançou um desafio. E ela disse assim: se você acha que a profissão não é séria, então por que você não entra, não se forma uma corretora de imóveis e faz a diferença? E foi pensando nisso, e com esse argumento, com essa frase que essa pessoa me disse, e com, obviamente, o interesse em ganhos reais, em ganhos maiores, naquela época, eu fiz o quê? A Denise saiu em busca de um curso, aceitei o desafio e saí em busca de um curso de TTI e uma imobiliária para trabalhar. Encontrei uma imobiliária na época, me inscrevi, encontrei uma imobiliária aqui mesmo na região dos Jardins, comecei a trabalhar nessa imobiliária e percebi, e aí fui aprendendo nessa imobiliária a captação de imóvel, o que era comprador e vendedor, comecei a tomar conhecimento e enxergar as coisas do outro lado, como corretora. E trabalhando nessa imobiliária, eu comecei a ver que, mesmo o tempo que eu estava ali, porque eu ia todos os dias para poder aprender, para poder adquirir conhecimento necessário, porque como estagiária na época, eu precisava aprender muito mais. Mas eu descobri que as pessoas eram idênticas àqueles corretores que estavam vendendo a minha casa. Nessa imobiliária, diga-se de passagem. E o que aconteceu ali? Sabe, esse pensamento que eu acabei de dizer, aquele pensamento de que os corretores não eram tão sérios, aqueles que atuaram onde eu estava fazendo, naquela casa e nessa imobiliária, era esse pensamento que eu ainda tinha na cabeça, gente. E aí o que aconteceu? Infelizmente, quando eu fiz a minha primeira venda, eu estava quase para me formar, estava quase para pegar o meu Cresce, eu fiz a minha primeira venda, e quando eu fiz a minha primeira venda, toda feliz, fui para receber a minha comissão, toda feliz. O que aconteceu? Eles me pagaram somente metade da minha comissão. Agora, imaginem a minha frustração.
E aí eu fui questionar por que eles estavam me pagando só metade da comissão, porque já existia um determinado valor, por que eu estaria recebendo só aquilo? E aí a resposta foi a pior possível. Eles me disseram que como eu entrei num dia, naquele dia eles tinham formado uma equipe, eles tinham me colocado numa equipe, na verdade com uma outra corretora, e tinham feito 50 com ela, sem me informar, sem falar nada comigo. E, gente, eu era calça branca. Eu nunca tinha vendido, eu nunca tinha trabalhado como corretora. Então, eu fiquei muito entristecida, mas eu não sabia como o meio funcionava. E aí eu comecei a pensar, eu falei, não, mas como assim, né? Como é que isso funciona? Não, você entrou e como você era nova, nós colocamos você com uma outra corretora que eu nunca trabalhei. Mas eu coloquei você junto com essa corretora, e aí quem era a corretora? Para maior surpresa ainda, era a esposa do gerente da imobiliária. Então, o que nós deduzimos com isso? Eu fui lograda na mão larga. Na mão larga. E isso aconteceu no ano de 2006. Eu fui passada para trás. Foi assim, uma completa falta de respeito, como nós falamos, uma completa falta de respeito, uma completa falta de ética. Não, é porque, honestidade. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aí, imaginem que quando eles fizeram isso, eu fiquei muito frustrada, eu fui para casa, sabe, fiquei com muita raiva mesmo, e fiquei pensando, eu falei, não, eu não volto mais lá. Fiquei dias sem aparecer na imobiliária, falei, eu não volto mais lá. Porém, eu tinha que concluir o meu estágio para que eu pudesse pegar o meu creche definitivo para trabalhar. Então, eu fui ainda mais alguns dias, bastante ressabiada, preocupada, mas eu ficava um pouco lá, porque eu tinha as horas para poder cumprir, e voltava para casa. E nesse ir e vir, eu comecei a pensar. Eu pensei o seguinte, não era possível que tudo isso tivesse acontecendo. Não era possível que eu tivesse com essas coisas todas, sabe, com essa tamanha decepção, no momento que eu tinha feito o quê? Eu tinha feito um propósito, e o meu propósito era trabalhar e ficar rica. E eu ia ficar rica sendo corretora de imóveis. Eu ficaria rica trabalhando com ética e da forma como eu acreditava. Porque eu via o corretor de imóveis baseado no curso que eu estava fazendo, baseado nas orientações que eu vinha recebendo do próprio Cresce e nos cursos que eu fiz aqui. Então, eu falei, não é possível que isso seja assim. Eu vou fazer diferente. Eu me propus a fazer diferente. E foi me propondo a fazer diferente que eu mudei a minha forma de enxergar a profissão de corretor. Porque eu estava naquele lugar. E foi justamente o fato de ter sido empurrada dessa maneira que, ao invés de parar, ao invés de cair, eu me propus a seguir em frente. E, seguindo em frente, eu fiz o quê? Eu perdoei, e, perdoando, eu consegui enxergar as coisas por um outro prisma. Eu comecei a enxergar que, se eu fosse e fizesse a diferença daquilo que aquelas outras pessoas tinham feito comigo, eu conseguiria chegar no meu objetivo, que era ser rica. Então, eu perdoei. E perdoando, lembrem-se, perdoando, porque perdão não é esquecer, eu só perdoei, mas eu não esqueci, porque perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer, e isso é cura. Por isso, perdão é uma decisão e não um sentimento. E eu decidi naquele momento e eu me determinei a fazer tudo de outra maneira. Ético, certo? Então, eu não esqueci. E pelo fato de não esquecer, isso me fez pensar e refletir o que é que tinha acontecido de errado naquele período. O que é que tinha sido feito de errado e como é que eu poderia fazer diferente. Então, eu fiz o quê? Eu passei a trabalhar em carreira solo. Eu peguei o meu Cresce e fui trabalhar sozinha. Andei nesse bairro aqui dos Jardins, prédio por prédio, para fazer captação, porque eu já tinha aprendido naquela imobiliária. E foi isso que o perdão fez comigo. Me fez enxergar tudo aquilo de bom que eu pude tirar dessa experiência. Então, eu andei por aqui, peguei vários e vários
Comecei a conversar com as pessoas e com os porteiros, porque eu também aprendi a fidelização com os porteiros. Comecei a falar com os porteiros e os porteiros começaram a me ligar para passar clientes que batiam nos portões para que eu pudesse atender. E aí foi a oportunidade que eu recebi do universo, Deus, Criador, seja o nome que vocês queiram dar. Foi a oportunidade que eu recebi para poder apresentar uma metodologia de trabalho que eu acredito. Eu fiz o quê? Conversei com cada cliente, com cada vendedor, fiz um briefing de tudo o que eles desejavam, do que o cliente precisava, de que imóvel ele estava buscando e, principalmente, qual era o sonho dele. Porque nós vendemos sonho. Nós trabalhamos com o sonho das pessoas. E trabalhar com os sonhos das pessoas não é brincadeira, é muita responsabilidade. E quando nós temos a oportunidade de realizar os sonhos dessas pessoas, isso é extremamente gratificante. E aí o que eu fiz? Qual foi o meu método de trabalho? Eu fazia o briefing, conversava com as pessoas, conversava com o vendedor. Conversando com o vendedor, eu via todos os pontos bons e os pontos de melhoria que precisavam no imóvel do cliente vendedor. E aí, quando eu ia apresentar, eu mentalizava, e é assim, pode parecer brincadeira, gente, mas é verdade, eu mentalizava o imóvel que aquele cliente desejava. Qual era o sonho dele? Eu entrava no sonho dele. E aí, os imóveis apareciam. Passando pelos lugares onde eu visitava, eu conseguia encontrar mais facilmente, porque eu tinha a visão do cliente, eu conseguia encontrar mais facilmente o imóvel dos desejos daquele cliente comprador. No momento de apresentar o imóvel, eu sempre falava dos pontos bons, dos pontos de melhoria que existiam naquele imóvel, porque muitos imóveis nós sabemos que tem problemas documentais, sabemos que tem problema, às vezes, até estrutural, mas quando você tem conhecimento disso, tem conhecimento dessas questões que existem nesses imóveis, se você souber apresentar para o seu cliente, se você souber falar com ele e dizer para ele que existem pontos de melhoria e, principalmente, passar a solução, é falando a verdade, é ser ético. Quando você faz isso, o cliente fecha, porque ele passa, você está falando a verdade, e verdade só existe uma, gente. Verdade não existe duas. Quando você fala a verdade, você está sendo ético com o seu cliente comprador e ético com o seu cliente vendedor. E, nesse momento, você consegue a fidelização desse cliente. E onde eu queria chegar com vocês, contando essa história, é justamente porque, nesse período que eu comecei a fazer essas vendas, os clientes começaram a me procurar, e me procurar, e me procurar. Por quê? Porque eu não enganava ninguém. Eu não dizia para eles, eu não omitia nada. Absolutamente todas as questões que tinham um imóvel era conversada. E se em algum momento tivesse algum problema, onde ele tivesse o cliente vendedor, o cliente comprador, tivesse que fazer algum investimento para que ele pudesse morar naquele imóvel, eu negociava com o cliente vendedor um desconto no valor daquilo que ele teria que gastar. Porque se ele fosse fazer corretamente, ele teria que consertar, fosse o que fosse, para que pudesse atender a expectativa do cliente, principalmente quando é financiamento em questão de documentação, quando nós temos aí uma Caixa Econômica Federal que faz a avaliação de uma outra maneira. Então, o que nós fizemos? Passamos a trabalhar dessa forma. Ele vinha, colocava, passava tudo o que precisava, eu falava com o cliente vendedor dava o desconto só do valor que ele ia gastar. E aí, ele comprava, ele fechava. E eu comecei a vender os imóveis e, principalmente, começaram a aparecer alguns financiamentos e eu desconhecia. Naquela época, em 2006, eu desconhecia como funcionava financiamento. Aliás, uma boa parte de nós não conhece ainda ou já conheceu. Mas eu fiz o quê? Eu busquei a Caixa Econômica Federal na época, e a Caixa Econômica Federal, uma gerente se dispôs a me explicar como funcionava, e eu passei a dar ao cliente uma consultoria que a grande maioria dos corretores de imóveis e mesmo as imobiliárias não davam naquela época.
Então, a Caixa Econômica, eu comecei a entregar, baseado naquilo, no dossiê que a Caixa Econômica me passou, eu passei a fazer a mesma coisa com os clientes, e então comecei a entregar na Caixa Econômica os financiamentos dos imóveis que eu vendia, prontinho, o dossiê pronto na Caixa, apenas para que a Caixa Econômica fizesse o lançamento no SIRIC, que naquela época era SIRIC. Com esse trabalho, o que aconteceu, o que nós estamos falando de ética, as minhas avaliações eram muito criteriosas. E por ser muito criteriosas e muito éticas as avaliações que eu fazia, tanto do vendedor quanto do comprador, a Caixa Econômica me cedeu, dentro da agência, uma mesa. E aí a Denise passou a atender os clientes vendedores, clientes compradores e clientes da Caixa Econômica Federal numa mesa dentro da própria agência. E tudo que se tratava de habitação era eu quem fazia, porque naquela época a Caixa tinha poucos funcionários e era eu quem fazia. Esse foi o prêmio que eu recebi do universo por dizer a verdade, por ser ética, por tratar todas as pessoas com respeito. Foi esse o prêmio que eu recebi naquela época da Caixa Econômica Federal. E isso foi no ano de 2007, que eu passei a trabalhar com a Caixa. Fiquei 2 anos trabalhando internamente na Caixa Econômica Federal, ajudando todas as pessoas. Com 6 meses que eu estava fazendo esse trabalho lá, e ajudando, inclusive, outros corretores, a Caixa Econômica me deu uma senha para que eu pudesse fazer o lançamento dos processos no SIRIC, mesmo sem ser funcionária, gente. É questão de confiança e de ética. Então, eu passei a fazer esses lançamentos dentro da Caixa Econômica Federal, 6 meses, a partir de 6 meses, fiquei mais 1 ano e meio, e 2 anos depois, como prêmio, 2 anos seguidos, eu recebi um prêmio da Caixa Econômica por conta de não ter um único inadimplente nos processos de financiamento dentro da agência. A agência recebeu prêmios e, consequentemente, eu também recebi esse mesmo prêmio. 2 anos depois, em 2009, um outro prêmio que eu recebi da Caixa Econômica Federal, também pela questão de seriedade no trabalho, foi ser piloto aqui na cidade de São Paulo. Eu fui uma das pilotos, porque nós tivemos, acho que 3 pilotos naquela época, em 2009, para trabalhar como correspondente negocial da Caixa Econômica. Um projeto da Caixa que hoje foi disseminado para o Brasil inteiro. Mas eu ganhei esse direito naquela época, em 2009, eu ganhei esse direito para poder trabalhar com a Caixa Econômica Federal dentro da expectativa que eu desejava. Porque eu tinha expectativas, eu tinha desejos, eu tinha vontades, e com isso eu consegui realizar. Baseado nisso, nessa informação e nessa questão do perdão, o que aconteceu? Eu comecei a ser mais grata. Eu comecei a agradecer por todas as coisas que eu estava recebendo. Eu passei a encontrar na gratidão uma forma de passar às pessoas aquilo que eu estava sentindo. Por quê? Porque se somos gratos, nós somos éticos naturalmente. A gratidão transforma as pessoas, a gratidão transforma os sentimentos. E nós passamos a ser gratos e éticos a partir do momento que começamos a pensar no outro como outro. A pensar em fazer ao outro aquilo que desejamos para nós. E aí, a ética fica cada vez mais latente. E você fica pensando, eu só vou fazer com aquele o que eu gostaria de receber. E foi dessa forma que eu consegui chegar, no ano de 2010, indicada pela Caixa Econômica Federal, para uma incorporadora, porque eu já estava trabalhando lá e eu era piloto. A Caixa Econômica me indicou para uma incorporadora para fazer ali a venda e, na verdade, o financiamento de 308 apartamentos, dos quais, pela oportunidade, eu recebi a oportunidade mesmo, gente, e consegui vender 60% daquele empreendimento sozinha. Trabalhando sozinha, montei no estande de vendas, coloquei uma mesa, comecei trabalhando sozinha naquele lugar e acabei contratando mais pessoas para poder trabalhar na área de financiamento, para poder fazer a captação dos documentos, pegar os documentos, fazer a avaliação do mesmo formato que eu fazia. E então, no ano de 2010, eu ganhei o meu primeiro milhão, porque eu recebi 60% de comissão
60% das vendas em comissão de 6% na imobiliária, na incorporadora. Recebi o valor da montagem dos processos, porque naquela época as construtoras pagavam para as pessoas para poder fazer a montagem dos processos de financiamento. E recebi da Caixa Econômica Federal o valor que eles pagavam naquela época, também muito bom, para o correspondente negocial. No ano de 2010, eu fiz o meu primeiro $1 milhão. E, com isso tudo, com essas coisas todas que eu vivi, e com isso que eu disse para vocês, que foi uma metodologia que eu acredito que a maioria de nós utilizamos, que é um briefing, falar a verdade, ser ético, porque nós temos de ser ético com os clientes, temos que ser ético com os colegas, porque quantos de nós já fomos passados para trás? Eu fui passada para trás. Só que eu fiz o quê? Eu tirei da experiência negativa que eu vivi naquele momento a situação melhor por meio do perdão e da gratidão. Porque a partir do momento que eu perdoei, eu passei a ser grata por aquilo que eles haviam me mostrado que eu não deveria ser. Eu passei a ser grata porque eu aprendi a fazer melhor ainda do que aquelas pessoas que estavam fazendo ali. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque eu aprendi tudo isso. E hoje eu estou aqui para falar para vocês exatamente o que eu fiz lá atrás, que vocês viram que não é absolutamente nada demais. Mas o que mudou tudo isso, de tudo que a gente faz, é ser grato. E é por isso que eu pedi para que vocês escrevessem hoje 10 coisas das quais vocês sabem que podem ser gratas no dia de hoje. Porque as pessoas não estão acostumadas a agradecer. E quando você é grato, você se torna ético naturalmente. Quando a gente aprende a ser grato pelas pequenas coisas, a nossa vida se transforma. Tudo na nossa vida modifica. Tudo. As pessoas à nossa volta modificam. A nossa família, a maneira como nós passamos a nos relacionar com as pessoas, porque nós aprendemos a enxergar no outro aquilo que ele tem de melhor. E quando nós aprendemos aquilo que ele tem de melhor, o que nós fazemos? A gente se espelha, não é isso? A gente começa a emitir boas vibrações. A gente começa a trabalhar com outra perspectiva. E trabalhando com outra perspectiva, nós conseguimos chegar muito mais longe. Eu sei que parece complicado, parece assim ilusão, parece uma coisa de outro mundo, falar de sentimentos, falar de gratidão, numa época e num lugar onde nós vivemos, que é muito difícil encontrar alguém que diga pelo menos obrigado, não é? Mas, se nós que estamos aqui começarmos a fazer a diferença, começarmos a agradecer pelas pequenas coisas, o que é que acontecerá conosco? Prestem atenção, gente. Mudem, comecem a fazer dia a dia uma coisa diferente. Dia após dia, sabe? Uma palavra de gratidão. Quando vocês forem, por exemplo, isso pode ser mudado, quando vocês chegarem em algum lugar, algum compromisso e se atrasaram, não peçam desculpas. Mudem, agradeçam pela paciência das pessoas que estão lá. Quando vocês se virem em alguma circunstância, sabe, de tristeza, poxa vida, eu errei, agradeça pela compreensão da pessoa que recebeu alguma coisa que vocês tenham feito de errado. Parece difícil? Não é. É mais fácil do que se imagina. Basta mudarmos aqui. Se nós mudarmos aqui, todo o restante muda. Todo o restante muda. Eu quero falar para vocês, a respeito da ética, quando nós colocamos ali, de que forma confrontamos as situações de medo? Sejamos gratos. De que forma de escassez? Sejamos gratos, porque a escassez nos ensina. A escassez nos ensina que nós precisamos buscar as coisas. O que é que cada um pensa aqui? O que é que cada um deseja para si mesmo? Deseja riqueza. É por isso que uma boa parte está aqui, porque deseja riqueza. Pense rico. Se veja rico. Agradeça pelo que você tem. Porque quando nos vemos ricos, nós determinamos uma meta e a determinação fará com que nós alcancemos aquilo que nós desejamos. Por quê? Porque você vai começar a vibrar em luz, você vai começar a vibrar em amor, você começa a vibrar em gratidão por absolutamente todas as coisas que estão e as pessoas que estão no seu caminho para ajudarem você a conquistar aquilo que você deseja e você alcança.
Pode levar um pouco mais de tempo? Eu levei de 2006 a 2010 para chegar exatamente naquilo que eu disse para vocês, que foi o propósito que eu fiz lá atrás, quando eu fiz a venda de um imóvel e fiz uma venda que não foi muito boa. Entendeu? Só que de 2006 a 2010, somente no ano de 2010, eu fiz R$1 milhão, fora o que eu já tinha feito antes. Fiz outras coisas, estudei, busquei outros caminhos, inclusive para poder ajudar os colegas como vocês, advogados e médicos, a pensarem da mesma maneira, com mais respeito pelo indivíduo, mais respeito pelo ser humano. E hoje, a ressonância magnética, que hoje é o exame mais moderno, foram feitos também estudos da mesma maneira e foram colocadas as pessoas para que fizessem a avaliação dos seus cérebros. No momento que ela ouvia palavras de gratidão, no momento que elas ouviam coisas que diziam respeito a sentimentos bons e os sentimentos ruins, de que forma pulsava e de que forma isso tudo aparecia nos exames. Então, baseado nisso tudo, o que é que nós podemos ver? Que isso é real. Se nós queremos clientes éticos, clientes fiéis, se nós queremos mais clientes, sejamos éticos, sejamos gratos aos clientes compradores que vêm, sejamos gratos aos clientes vendedores que vêm até nós, e nós certamente atrairemos muito mais. E eu sei que tem muita gente que ainda não acredita nisso, mas mesmo que vocês não acreditem, experimentem. E vocês tem aqui o meu cartão, o meu WhatsApp, porque eu gostaria, aqueles que se propuserem a fazer mesmo essa experiência, que é uma experiência e é um exercício que depois eu posso passar para quem tiver interesse, 33 dias de gratidão. 33 dias vocês conseguem mudar a mente de vocês e o meio em que vocês vivem. E vocês vão perceber essas mudanças. Então, para aqueles que tiverem interesse, podem me procurar, eu estarei aqui ainda mais alguns momentos, mas podem me procurar ou me mandam um WhatsApp ou e-mail que vocês tenham contato e vocês vão me dizer depois dos 33 dias, fazendo todos os dias esse exercício que vocês receberam. Ok? E eu acredito... Oi? Não, tem mais. Tá. E eu gostaria realmente que vocês fizessem isso. Gratidão, gente. E só com esse simples exercício que eu passei para vocês agora no início. 10 coisas pelas quais vocês podem ser gratos todos os dias. E vocês verão. E mesmo as coisas que vocês ainda não têm, mas aquelas que vocês poderão possuir. E vocês verão o resultado disso em 33 dias. Certo? Para ilustrar, eu trouxe mais alguns vídeos, nós já estamos terminando, gente, mas eu trouxe mais alguns vídeos para que vocês possam ter uma ideia de como as coisas funcionam. Então, é assim, quer um cliente ético, quer fidelizar os clientes, quer ter mais clientes, porque cliente grato é cliente fiel. E esse cliente vai trazer outros clientes. E o cliente vendedor, se você tiver um trabalho e fizer um trabalho bem feito com ele, ele vai se tornar um cliente comprador e assim sucessivamente, formando uma corrente do bem e uma corrente de prosperidade. Podem acreditar. E eu vim falar isso aqui para vocês hoje, eu vim lá do interior para falar isso aqui para vocês hoje, porque eu sou a prova viva disso, gente. Eu sou a prova viva disso tudo que eu estou falando aqui. Eu experimento, eu sou uma pesquisadora agora, graças a Deus, eu fui mudando as minhas coisas. Aqui em São Paulo tenho uma clientela bastante grande, a minha lista de clientes aqui em São Paulo é muito grande, antes de eu ir embora daqui, mas eu tenho a gratidão de todas essas pessoas e eu continuo recebendo essa energia positiva deles todos. E isso me faz muito feliz e eu precisava passar isso para as pessoas, eu não podia guardar isso comigo, porque não é nenhum segredo impossível, tudo é possível e tudo é factível, é só começar a fazer. Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Freud dizia isso há quanto tempo atrás? E só agora nós estamos descobrindo, não é verdade? Nós podemos ser gratos por sermos nós mesmos. Nós podemos ser gratos e devemos ser gratos por tudo aquilo que temos e somos.
E isso vai fazer a diferença. Vou passar só mais um vídeo, aliás, eu tenho 2 vídeos aqui para terminar, e é só para vocês entenderem e poderem ver no próximo vídeo qual é a forma que nós podemos enxergar, de que forma nós nos vemos hoje e de que forma poderemos nos ver amanhã. E de que forma poderemos ver as outras coisas? Apenas mudando algumas palavras, a forma de enxergar, a forma de pensar e de agir. Os ensinamentos que ele quis passar aqui nesse vídeo, que somos capazes, que tudo é possível e que se nós crermos verdadeiramente, nós conseguiremos. Já na Bíblia dizia, não é? Jesus não disse isso para o Tomé? Crer para ver. Então, creiam e mesmo os céticos comecem a fazer. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho mais alguns vídeos, mas por conta do horário, eu acredito que não será possível passar. Mas eu quero deixar aqui um recado para vocês, que a gratidão é aquilo que faz, é o sentimento, é a essência daquilo que nós vivemos. E certamente, se vocês começarem dia após dia, comecem aos poucos, um passo depois do outro, gente, porque algumas pessoas, como nesse vídeo disse, não tem e fica pensando, eu não vou conseguir, isso é bobagem, não vou conseguir. Mas tente, ao menos. Nós não chegamos em lugar algum se não dermos o primeiro passo. Então, dê um primeiro passo, um dia após outro dia. Uma palavra de gratidão, um elogio no espelho para si mesmo, um elogio para o colega que estiver por perto. Comecem dia após dia. E eu lhes digo que nessa sucessão de elogios, nessa sucessão de gratidão, basicamente, a magia que eu estou dizendo, porque eu não estou vendendo nenhuma mágica, mas uma coisa real, mas essa magia do qual eu falo, em breve, estará dentro do coração de vocês. E tudo isso fará com que a vida de vocês se transforme. E no final desse processo, que é tão simples, vocês perceberão que a gratidão já estará intrínseca no coração de vocês. E será tão natural no dia a dia, que todas as coisas começarão a vir fluindo naturalmente, sem que vocês façam nenhum esforço a mais para isso. Acreditem, isso é real. Eu estou aqui para provar isso. E se algum de vocês quiser depois conhecer um pouquinho mais, até em função do horário, mas se algum de vocês quiser conhecer um pouquinho mais, eu ficarei por aqui ou pode me mandar o WhatsApp nesse telefone. Estarei lá à disposição na cidade de Bauru para receber qualquer um de vocês na minha casa, para que vocês possam conhecer melhor o meu trabalho. Muito obrigada a todos.